Vamos direto ao ponto, porque hoje a gente tem pela frente uma análise daquelas. O nosso objetivo nessa exploração é descompactar um guia de estudo teológico super profundo sobre uma frase curtinha, mas que carrega um peso histórico enorme: a fé de Jesus. Para quem já curte mergulhar nesses textos e decodificar esses conceitos, essa análise vai ser, sem dúvida, um prato cheio. Bom, para começar, a gente precisa entender qual é o grande mistério que esse material de origem tenta resolver. Tudo começa lá na profecia apocalíptica de Apocalipse 14, verso 12. O texto descreve o povo de Deus no fim dos tempos com uma frase bem direta: eles guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas espera aí, o que essa última parte realmente quer dizer na prática? Como é que ela se diferencia da fé comum do dia a dia? É exatamente essa pulga atrás da orelha que motiva todo o documento. Seção 1. A profecia do Apocalipse. O material que a gente está destrinchando hoje é esse guia de estudo focado especificamente na fé de Jesus. E olha, o que deixa esse texto tão fascinante é que ele não trata a fé como aquele jargão religioso de sempre, sabe? Ele vai bem mais fundo. Ele cria uma visão super detalhada, ligando a fé com profecias antigas e com a própria história da igreja. Para pegar a essência disso, não basta só ler as palavras. A gente precisa sentir o peso teológico que essa expressão tinha nos debates lá do século XIX. O estudo faz justamente isso, construindo argumentos passo a passo para a gente entender o lado prático da coisa. Seção 2. A mudança histórica da década de 1890. Historicamente falando, o movimento religioso que a gente está analisando tinha um foco gigantesco na lei e nos chamados mandamentos de Deus. Era uma questão de rigor mesmo, de obediência estrita, o que muitas vezes acabava deixando a graça ali escanteada. Só que o estudo aponta uma virada de chave fundamental que aconteceu na década de 1890. Foi quando caiu a ficha de que o evangelho, ou seja, a fé de Jesus, precisava ter exatamente o mesmo nível de destaque. Foi um momento de equilibrar a balança teológica, percebendo que focar só na lei deixava a experiência religiosa completamente manca. E para comprovar essa baita mudança, a fonte traz uma citação bem forte da autora Ellen White. Ela diz o seguinte: os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada, como de igual importância. É o registro exato dessa transição. O guia usa essa constatação para mostrar que, a partir dali, a lei e o evangelho precisavam andar de braços dados. Nada daquela rigidez extrema anulando a graça de um lado, nem vice-versa. Seção 3. O exemplo do Getsemane. Agora, saindo um pouco da história e indo para os textos bíblicos, o guia faz um contraste que é genial. Todo mundo conhece Hebreus 11, né? Aquele capítulo famoso que lista os grandes heróis da fé, como Abraão deixando a terra dele ou Moisés liderando o Êxodo. Mas o argumento do texto é super incisivo aqui. Nenhum ser humano daquela lista, por mais incrível e obediente que tenha sido, teve uma fé que chegasse aos pés da fé de Jesus. A humanidade serve de inspiração, com certeza, mas definitivamente não é o padrão máximo. E qual é esse padrão máximo, então? O documento aponta direto para Mateus 26, lá no episódio da entrega no Getsemane. O material defende que é justamente nesse momento agonizante que a gente consegue ver a verdadeira essência da fé de Jesus. Ali, de frente para o sofrimento absoluto e para a separação iminente, o que se vê é uma confiança incondicional no Pai, algo sem igual. O estudo usa essa cena pesada para provar que a fé não é só uma crença teórica, mas uma entrega total na prática, mesmo quando não existe nenhuma luz no fim do túnel. Seção 4. Definindo a verdadeira fé. Com toda essa bagagem histórica e narrativa, a definição que o material traz fica muito clara. É super importante entender que a fé de Jesus não é só tentar imitar o que ele fez através de uma obediência cega. Nada disso. O estudo diz que é uma experiência ativa e diária de comunhão. É literalmente colocar Cristo como centro absoluto da vida cotidiana. A fonte deixa bem claro que sem esse relacionamento de salvação dinâmico, a verdadeira fé simplesmente não está lá. A base de tudo não é uma regra, é um relacionamento real. Seção 5. O fundamento da graça. E aí a gente chega na grande conclusão teológica do texto. Como é que a humanidade pode alcançar esse nível de experiência? A resposta é construída de um jeito bem lógico. De um lado, a gente tem a fé humana, que o texto descreve abertamente como fraca e vacilante. Afinal, nós somos falhos por natureza, não tem jeito. Do outro lado, a fé de Cristo, inabalável, sendo o único fundamento seguro. O ponto central aqui é fortíssimo. Tentar fabricar a fé de Jesus na marra ou puramente no esforço moral vai sempre resultar em algo inconstante, algo que quebra no primeiro teste real da vida.
Então, a solução conceitual do estudo se apoia em 3 pilares que dependem um do outro. O primeiro, Jesus precisa habitar ativamente no coração. O segundo, ao fazer isso, ele mesmo se torna a base, o alicerce dessa fé. E o terceiro, que é o coração de toda a análise. Essa fé perfeita não é conquistada com suor, ela é atribuída inteiramente pela graça. Não é um troféu por ter sido superdisciplinado, mas sim um presente absoluto fundamentado na presença contínua do divino na nossa vida. Para fechar a nossa exploração de hoje, o próprio texto deixa no ar uma pergunta que vale a pena reverberar. Se a nossa fé humana é tão vacilante por natureza, como é que o ato de reconhecer Cristo como nosso verdadeiro alicerce interior muda a nossa vivência espiritual no dia a dia? Fica o convite para a gente refletir sobre como a lei, a graça e a experiência relacional se conectem de verdade na prática. É exatamente isso que faz esse material ser tão rico. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a análise de hoje e a gente se vê na próxima.